Boa tarde, feliz sexta-feira, feliz paixão pela vida. Nosso programa hoje está gravado, não estou ao vivo aqui na rádio, porque eu não estou na cidade. Tive um imprevisto, estou fora de cruzeiro, mas quis deixar esse programa já prontinho para vocês. Só não vamos poder ter o nosso bate-papo aqui pelos comentários do Facebook, que eu não vou poder responder em tempo real. Mas mandem seus comentários, mandem suas mensagens que depois eu respondo, tá bom? Então vamos começar a nossa sexta-feira hoje falando sobre uma lei, né? Uma lei da vida, vamos dizer assim, que causa muita confusão às vezes no entendimento, que é o que a gente chama de lei do karma. O que significa, né? Lei do karma. Lei do karma nada mais é, gente, do que lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Desde ao pé da letra, ou seja, se eu plantei um pé de feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Até os fatos da vida. Tudo aquilo que está voltando para mim, que eu estou recebendo da vida, de alguma forma eu emiti primeiro. Eu plantei na vida primeiro. Como que é esse plantar e colher, né? Como que a gente planta os acontecimentos da vida? Nós somos seres muito complexos. Nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, nós agimos. Então, dentro dessas 4 categorias de sementes, né, nós plantamos as coisas na vida da gente. Eu planto na minha vida cada pensamento que eu estou emitindo, porque é uma lei da frequência vibratória que diz assim pra gente, os semelhantes se atraem. Então, quando eu emano um pensamento, esse pensamento ele vai buscar ao meu redor pensamentos semelhantes ao meu e vai trazê-los ao meu encontro. Exemplo clássico, sabe aquele dia que você está de mal com a vida, que você está deprimido, que você está xingando o governo, está xingando a oposição, está xingando todo mundo, está de mal, está azedo, está achando que esse mundo não tem mais jeito, o Brasil vai falir, pronto. Nesse dia você vai perceber que quando você ligar a televisão, você vai ouvir só notícias ruins. Quando você conversar com as pessoas, elas vão estar tão amargas quanto você, porque pela lei da atração você vai atrair pessoas e situações que estão na mesma sintonia, né? E aquele dia que você fala, acordei e vi passarinho verde, estou num dia feliz, estou num bom dia. Esse bom dia é bem provável que você também atraia para você situações positivas. Teus olhos vão prestar atenção em coisas bacanas na rua, em pessoas sorridentes, em pessoas gentis, não é? Por quê? Porque você está plantando uma crença positiva e vai colher um resultado positivo. Isso é muito claro na vida da gente, né? É claro a curto prazo e é claro, gente, às vezes nem tão claro assim, a longo prazo. Então, o que é a longo prazo? Eu vou plantando pensamentos, sentimentos, palavras e ações e aquilo vai ficando, né, na terra, aquilo vai ficando ali em gestação. Até que daqui a 5 anos, 10 anos, acontecem coisas que estão sendo a colheita daquilo que eu plantei. Só que eu esqueci que eu plantei, sabe? Então vamos supor, eu passo um determinado número de anos guardando mágoas, ressentimentos, acusações, seja o que for. Não importa que eu tenha razão ou não, eu guardo. Pai, eu esqueço aquilo, passa 10 anos, 15 anos, aí lá na frente um dia eu fico doente, falo, poxa vida, por que eu tô doente? Alguém vai e fala pra você assim, perdoa as pessoas pra você se curar. Você fala, mas eu não tenho mágoa. O que está acontecendo? Acontece que aquela doença ela é um resultado, é uma colheita de ressentimentos, de amarguras que foram gerados lá atrás e que não foram resolvidos, só ficaram, sabe quando você empurra um problema para debaixo do tapete e esquece que ele está ali? Aquilo não vai embora, é uma energia que fica. Sabe quando na praia a gente brinca de bumerangue? Né? Bumerangue é aquele... em forma de U, mais ou menos, né? Um brinquedo plástico que você lança no ar, o bumerangue vai e volta, ele retorna à origem. Então, aquilo que você emite, demorando pouco ou muito tempo, ele retorna. E a lei do karma é implacável, gente. Só que às vezes a gente confunde lei do karma como sendo só uma coisa ruim. E não é. Não é uma coisa ruim, por quê? Porque eu não planto só pensamentos negativos, sentimentos negativos, eu não planto só problemas. Eu também planto coisas positivas. Essas 4 categorias, esses 4 itens que eu tenho, pensamento, sentimento, palavra e ação, é livre arbítrio.
Eu posso plantar o que eu quiser, eu não posso escolher o que eu vou colher, mas o que eu vou plantar, eu escolho, certo? Então, eu posso plantar coisas boas. Sabe quando tem uma pessoa na tua vida que você tem muito conflito, e aí popularmente a gente fala, nossa, fulano é meu karma. Nossa, só pode ser um karma aquela pessoa na minha vida. Sim, provavelmente no sentido de que ela está te trazendo oportunidade de aprender com alguma situação que você gerou. Mas e aquela pessoa bacana, aquele amigo legal, aquele companheiro, né, positivo, a pessoa com quem você se dá bem, o teu chefe legal, também são karmas, porque também é um retorno. Então karma não é nem bom e nem ruim. Karma é simplesmente a lei do retorno. Agora, a lei do retorno, a gente fala, ela é implacável, vai voltar. Sim, vai voltar. Mas ela vai voltar para quê? Quando foi algo negativo que eu plantei? Vai voltar para me castigar? Jamais. Lei do karma é lei do amor. É a lei que diz que eu preciso aprender a amar, eu não posso sair da energia do amor. Então agora nós vamos parar um minutinho com o karma, vamos colocar o karma aqui na prateleira, deixa ele de lado aí na tua cabeça, que nós vamos voltar para ele. E vamos ver uma outra palavrinha muito semelhante a karma, que é dharma. Você sabe o que é o dharma? O dharma é uma palavra oriental, muito usada no budismo, né? Ela não tem uma tradução específica, né? Não é um dicionário. Porém, o que a gente entende por dharma? Dharma é aquela linha de equilíbrio na tua vida, aquela linha, a gente diz, é a linha que Deus criou para você, o plano perfeito de Deus, que se você seguir harmoniosamente em cima daquela linha, é a linha do bem, é a linha da verdade, é a linha do equilíbrio. Se você conseguir seguir o teu caminho naquela linha, tudo para você vai fluir de forma muito harmoniosa, porque você vai estar em sintonia com o teu sagrado, com a energia divina, com aquilo que toda semana a gente diz, nós somos luz. Dharma é a linha da luz, é o caminho da luz para mim. Então imagina como sendo realmente, vamos exemplificar aqui, ó, um caminho em linha reta, tá? Se eu seguir esse caminho, eu estarei seguindo o meu Dharma. Porém, na vida, a gente não segue essa linha da harmonia tão retinho, não é? Por que a gente não segue? Porque o nosso ego é um bichinho que tenta, né? O nosso ego, ele faz com que a gente escape dessa linha de equilíbrio e para seguir as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas posses, né? Toda essa loucura que eu tenho, que você tem, que todo mundo ainda lida. Então você está lá seguindo o seu caminho bonitinho no Dharma e aí de repente você comete uma atitude completamente fora da lei do equilíbrio e escapa do Dharma. Quando você escapou dessa linha do equilíbrio, o que a vida tem que fazer? O que a sabedoria divina vai tentar fazer? Ela quer que você volte, porque aqui está a sua paz, aqui está a sua verdade. Então ela vai ter que exercer uma lei de atração contrária que puxe você de volta para cá, certo? Então esse momento em que você saiu do Dharma por cometer um ato, né, um ato, palavra, sentimento ou pensamento negativo, vai criar um karma. Vamos pegar o karma de novo lá na prateleira. Vai criar um karma negativo. Por quê? Porque você saiu do teu caminho. Então você vai ter que de alguma forma ter a lei do aprendizado para esse aprendizado trazer você de volta para a linha do Dharma, para a tua linha do equilíbrio. Então sempre que eu saio do meu caminho do meio, a vida exerce uma força para me trazer de volta. E que força é essa que ela exerce? É a lei do aprendizado. É a lei que diz que eu preciso aprender a amar, porque o caminho do Dharma é o caminho do amor. Então, se eu tive um pensamento, sentimento, palavra ou ação desamoroso, a vida tem que me dar a oportunidade de aprender a agir de forma diferente, aprender a amar. Então, vamos dar um exemplo simples. Se eu estou caminhando, né, deveria estar caminhando na vida, na minha linha aqui do equilíbrio, tá? E aí eu sou uma pessoa ambiciosa, sou uma pessoa que sou muito materialista e de repente eu cometo uma corrupção ou eu cometo um roubo, de alguma forma eu ajo totalmente fora da minha linha do Dharma. Então eu cometi um ato onde eu desrespeitei o Dharma, onde eu desrespeitei o outro, eu tirei algo que não era meu, ou
pela corrupção ou pelo roubo diretamente, né? Então é um ato desamoroso, porque o amor jamais corromperia, não é? Então, se eu tive aquele ato desamoroso de tirar algo de alguém, o que a lei da vida, dessa sabedoria divina vai ter que fazer? Ela vai ter que me dar uma oportunidade de aprender que isso não se faz. Que eu preciso aprender a respeitar o outro, que eu preciso aprender a amar e que o amor jamais tira, o amor doa. Então, vai ter que vir na minha vida algum acontecimento que me dê a oportunidade de aprender a valorizar o outro, reconhecer o meu limite, saber até onde eu posso ir, até onde parte o meu direito acaba quando começa do outro. Então, às vezes acontecem algumas situações, alguns sofrimentos, algumas dores, que a pessoa fala, poxa, é lei do castigo. Não, é lei do amor. Porque às vezes, através daquela dificuldade, eu começo a aprender, poxa, eu tirei algo que não era meu, né? Agora, eu preciso esperar que a vida me dê esse aprendizado? Não. Se na hora que eu cometo o pensamento, a palavra, o sentimento ou a ação negativos, se eu reflito e consigo enxergar que aquilo é desamoroso, que aquilo está fora da lei do karma, se eu cometi um ato de roubo e depois cai a minha ficha que aquilo não foi bacana, o que eu posso fazer? Eu posso voluntariamente fazer o caminho de volta à lei do karma, à lei do dharma. Como que eu faço esse caminho de volta? Tendo uma ação contrária. Então, se quando eu roubei algo de alguém, eu tirei algo secretamente para benefício próprio, eu vou fazer o contrário. O que seria o contrário? Claro, além de devolver o dinheiro se for possível na situação, eu vou doar algo para alguém em benefício só da outra pessoa secretamente. Porque a história de doação que eu ponho no Facebook, estou doando como eu sou boa, isso não é doação, isso é vaidade, né? Então, a gente pode, ficar mais acordado, sabe? Mais atento com relação a essas questões do caminho que a gente está seguindo para evitar o sofrimento. Porque se eu saio da lei do equilíbrio e voluntariamente tento voltar a ela, eu poupo uma quantidade imensa de dores para a minha vida. Às vezes as pessoas me dão alguns exemplos assim, poxa Simone, você está falando da lei do Dharma. Eu concordo que eu saí da lei do Dharma, mas saí com atos que são irreversíveis. Por exemplo, eu fiz um aborto. Puxa vida, não tem como reverter, tá feito, né? Foi um ato de desamor com uma vida. Eu não consegui entender que ali já havia uma vida. Aliás, só fazendo uma parte aqui, eu vi esses dias no Facebook, gente, eu não sei nem que país foi, mas achei uma manifestação muito bacana, eu não sei se foi no Brasil, várias grávidas numa praça pública, com alguns alto-falantes, né, caixas de som, onde estavam gravados o som do coração do bebê. E aquele coraçãozinho, quem já fez ultrassom não esquece aquele som do coração do bebê, várias caixas de som soltando aquele som e mostrando a vida começa no útero, né, fazendo uma campanha para que ninguém tire a vida de um bebê dentro do útero. Mas voltando ao nosso assunto, se por algum motivo, por um momento você não conseguiu evitar e você cometeu um aborto e você percebeu que ele tirou você da tua linha do Dharma e você não tem como desfazer aquele aborto, o que você vai fazer para voltar à linha do Dharma? Primeiro, é a hora que cai aquela ficha da compreensão, de pedir perdão àquela vida que você eliminou de alguma forma, reconhecer diante de Deus, diante daquele ser que você mandou de volta, né, para o mundo espiritual, pedir desculpas, pedir perdão. A partir daí, assumir que você tem um filho, ele só não está do teu lado materialmente, ele está na outra dimensão, mas ele existe. Então você vai estar sempre mandando amor, mandando luz, como você mandaria para um filho materialmente presente, né? E ter atitudes contrárias àquela que você teve. Você desrespeitou a vida, você tem que ter uma lei, uma ação agora na direção da vida, que seria o quê? Fazer campanhas contra o aborto, pedir para Deus, olha, coloca perto de mim alguém, de repente, que esteja pensando em abortar, para que eu possa tentar ajudar essa pessoa a não cair nesse mesmo erro. Entende? Você faz ações, ajudar crianças silenciosamente, discretamente, né? Então você faz ações que vão contrárias. Aí é preciso que o karma volte e te traga castigo, sofrimento? Não! Por quê? Porque você voluntariamente está aprendendo. Sabe aquela situação quando você está na escola e você vai mal numa matéria e você voluntariamente decide estudar para ir melhor na próxima prova?
voluntariamente procura o professor e pede que ele lhe ajude com explicações, é diferente daquele aluno que simplesmente erra e vai largando o erro, vai acumulando recuperação pós-recuperação, sem se preocupar com o resultado final. Entende? Então, a lei da vida é a lei do amor, lei do karma é lei de amor, é lei de aprendizado, para que nós possamos aprender a amar. Então, se eu estou saindo do Dharma, se eu estou saindo do meu equilíbrio, cometendo atitudes que vão me trazer sofrimento, eu posso voluntariamente fazer o caminho de volta, né? E não importa, gente, às vezes a gente não consegue reconhecer o ponto em que a gente saiu do Dharma, né? Na hora que a coisa acontece. Às vezes é preciso bastante tempo. Às vezes, só 20 anos depois de um ato é que eu vou reconhecer que aquilo não foi legal, né? Aí, às vezes, a lei do karma já está em operação e as lições já estão vindo me ensinar. Mas eu também tenho a opção de acolher essas lições sem revolta, sem raiva, com entendimento que aquilo está vindo para me ensinar. Um exemplo clássico também quando a gente fala em karma é assim: se eu cometi um ato violento, eu matei alguém a facada, tá? Agora eu tenho que ser morta a facada para eu aprender que a lei do karma vai voltar? Não necessariamente. Se eu cheguei a cometer um ato, né, desse calibre de matar alguém, eu tenho que ter atitudes contrárias a isso. Eu tenho que resgatar vidas, eu tenho que me esforçar para amar, eu tenho que pedir perdão, lógico, independente disso. Mas eu tenho que ter atitudes. E aí a gente cai numa outra reflexão. Quando a gente, às vezes, pede perdão para alguém por algo que a gente cometeu, às vezes só pedir perdão não basta. Às vezes, para o perdão ser completo, nós precisamos trabalhar no sentido da reparação. Então vamos imaginar que eu fui na tua casa e eu desastradamente quebrei o único copo que você tinha para tomar água. Você é uma pessoa, né, que vive de forma simples e tinha um copo. E eu fui lá e quebrei aquele copo. Não basta eu chegar para você e falar: ai, desculpa, quebrei teu copo. Porque você não tem mais copo, tá? Talvez não tenha condição de ter outro. Então, se eu quebrei aquele copo, eu disse para você: nossa, foi totalmente sem intenção. Me perdoe. Eu vou tentar reparar o meu erro. Não é assim que a gente age? Não é assim que a gente aprende em casa? Eu vou pegar, comprar outro copo e vou trazer para aquela pessoa. Então eu pedi perdão e trabalhei na reparação. Esse é o aprendizado com o erro, não é? Além de me esforçar para não quebrar outros copos. Então, nas situações da vida em que a gente reconhece que a gente está agindo fora do Dharma, fora dessa linha da sabedoria, dessa linha do equilíbrio, nós precisamos buscar essa reparação. Então, como é reparar? Como eu falei da questão do roubo. Se eu roubei, eu não vou só falar assim: oh Deus, desculpa aí, roubei, não era legal ter roubado. Não, eu tenho que ter o aprendizado, e o aprendizado é a reparação. Às vezes é possível voltar no mesmo lugar de onde eu tirei e devolver e pedir desculpas. Às vezes não é. E se não é, né, se o tempo já passou, eu tenho que reparar fazendo doações. Então, reflita se você tem buscado essa reparação. Porque às vezes a gente magoa pessoas, né? Às vezes a gente tem umas atitudes que a gente reconhece que não é legal. Mas a gente pensa: eu já reconheci, tá tudo certo. Eu já pedi desculpas, tá tudo certo, né? Sim, pedir desculpas é fundamental. O exercício dessa humildade de pedir perdão, isso é muito importante. Mas não basta. Além de eu pedir perdão, eu preciso aprender a reparar. O que é possível ser reparado, né, gente? Tem coisas que a gente não consegue mais ter uma atitude prática de reparação, mas o que for possível. Se eu quebro, como eu falei, o copo da pessoa, eu posso levar um copo de volta. Mas se eu quebrei aquele vaso chinês único do império, sei lá qual, não tem reparação. Aquele vaso nunca mais vai existir. Nenhum outro vaso que eu dê para a pessoa vai poder substituir. Eu posso pagar, né, se for essa questão, posso até dar em dinheiro, mas aquele vaso eu não posso mais repor. Então existem coisas que são vasos chineses, que são coisas que realmente a gente não tem como retornar, mas aí vai o nosso sentimento de arrependimento, o nosso desejo de que o outro se dê bem, a nossa vontade de amar. Então, quando a gente fala de karma, de dharma, essas coisas vão entrelaçando com as coisas do nosso dia a dia,
Porque a cada instante eu estou criando um karma. Por exemplo, eu estou aqui neste momento, tomei a decisão de gravar esse vídeo para vocês, falar sobre as coisas que eu acredito. Eu estou criando um karma para mim. Por quê? Porque eu estou gerando uma energia aqui, que ela vai retornar. Pode ser que ela seja boa, pode ser que ela seja ruim. Se o que aquilo que eu estiver falando for fazer bem para alguém, a energia boa retorna. Se for prejudicar alguém, aquela energia também retorna. Então, todas as coisas que a gente assume fazer na vida, por isso é importante que a gente assuma a responsabilidade pelos nossos atos, né? Todas as coisas geram karma, porque tudo planta de alguma forma. Não tem como viver sem gerar karma. O que eu preciso tentar é gerar karmas positivos. E quando que eu gero karmas positivos? Quando eu estou andando na minha linha do Dharma. Quando eu estou respeitando o que a vida plantou para mim. Aí você vai dizer para mim, mas Simone, como é que eu vou saber se eu estou na linha do Dharma? Desculpa. Como que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo foi o que a vida, né, o que a sabedoria divina quer de mim? Aí, gente, a gente precisa ter aquele treino diário de silenciar, de ter um momento de quietude em que você para, fecha os olhos e fala, Senhor, me guia, me mostra. Antes de tomar decisões, eu preciso olhar para dentro de mim. Porque nós podemos nos dividir em duas partes, né, gente? Nós somos essa parte divina, perfeita, onde habita a nossa sabedoria, onde habita tudo isso que Deus criou. E somos também um ego cheio de conflitos, de desejos, de vontades e de enganos, de equívocos. Então, na hora de fazer as minhas escolhas, na hora de ter as minhas atitudes, de emitir as minhas palavras, eu preciso escolher qual desses dois lados eu vou seguir. Se é a Simone voluntariosa ou se é a Simone reflexo de Deus. E como que eu vou fazer essa escolha? É preciso consciência, eu preciso estar presente nos meus atos. Eu preciso estar consciente das escolhas que eu estou fazendo. E para isso eu preciso ter o hábito de silenciar. Silenciar para quê? Para poder ouvir. Porque tem uma vozinha, né, gente, que fala aqui dentro da gente. Essa vozinha, ela sussurra, ela não grita. Eu falo, Deus não é escandaloso, não. Deus é sutil, Deus é delicado. Ele fala no meu ouvido. Então eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho que dar tempo para Deus me falar. Porque se eu viver só envolvida com as coisas que a vida me apresenta, com o dia a dia, com a correria, talvez eu não vá conseguir perceber essa direção. Sabe quando você está numa estrada e de repente é uma encruzilhada, você tem 3 caminhos ali, você pode ir para frente, para direita, para esquerda, ou pode voltar, né? Tem 4 caminhos, e você não sabe para que lado você vai. E como você vai achar esse caminho? Ah, se pergunta para um, manda ir para direita, o outro manda ir para esquerda, você não sabe para que lado você vai. É essa hora que é preciso se recolher, silenciar e lembrar. Eu sou um com Deus, eu sou filho de Deus, eu sou extensão dessa energia divina. E a energia divina sabe tudo, é sabedoria, né? Deus é o cara. Então, se é a sabedoria, ele vai me guiar em cima da linha do Dharma, ele vai me colocar no melhor lugar, onde eu poderei ser feliz, onde eu poderei fazer os outros felizes. Porque no final das contas, a questão não é só saber se a minha vida vai me dar satisfação, no sentido de que me tornei uma pessoa alegre, feliz, satisfeita, eu gosto de tudo que eu vivo. Isso não basta, né? Porque eu e o outro somos um. Então não basta que seguir o meu caminho esteja me deixando alegre. Eu preciso sentir se seguir o meu caminho está trazendo alegria para mim e está gerando bem para o maior número de pessoas ao meu redor. Porque se a minha alegria depender da tristeza alheia, depender da perda alheia, então isso está fora da lei do Dharma. Porque a lei do Dharma, ela não privilegia ninguém. A lei do Dharma é uma lei de harmonia que coloca todo mundo no seu devido lugar. No seu devido lugar de filho de Deus, no seu devido lugar de paz, de harmonia, de felicidade e tudo mais. Então, vamos ficar, né, bem ligados agora, a partir de agora, para a gente não confundir o que é karma e o que é Dharma. Karma, lei de causa e efeito. Aqueles que acreditam, como eu acredito na lei da reencarnação, entendem que quando a gente já nasce com um pacotinho kármico que a gente traz das experiências anteriores. O registro, né, daquilo que eu plantei nas minhas experiências anteriores, que vai dar continuidade nesta vida. Mas para aqueles que não acreditam em reencarnação, e não há necessidade de acreditar em reencarnação para se aceitar a lei do karma, você pode imaginar que tudo bem, é do momento que eu nasci para cá.
eu vou plantando através do que eu penso, sinto, faço e ajo, certo? Então, não se preocupe, eu não tenho minha religião não é espiritualista. Não tem problema, você pode entender a lei do karma apenas dentro desta vida física. A lei do Dharma é um nome, às vezes o nome, né, oriental, o nome indiano, a pessoa rejeita logo de início. Não, eu não acredito nessas coisas de lei de Dharma, eu acredito em Deus. Dharma é só um nome, né, usado pela língua do sânscrito, que era a língua falada na Índia antigamente. Você pode chamar do que você quiser, linha do equilíbrio, linha de Deus, caminho que Deus criou para você. Você pode escolher o nome que você quiser, tudo é a mesma coisa. Não se prenda a rótulos, né? Não importa qual é o nome da tua religião, não importa qual é o nome que você dá, tudo isso que a gente está falando. O que importa é que a gente fale a mesma língua, como filhos de Deus. Que a gente tenha sempre essa certeza, somos filhos da luz. Isso a gente não pode esquecer. O resto, né, eu falo que nome de religião é rótulo apenas, mas somos um. Então a minha religião é a religião do amor, a tua religião é a religião do amor, e assim a gente é um só em Deus. Então, que possa ficar hoje para vocês essa reflexão. Se você está recebendo coisas da tua vida que você fala, de onde isso está vindo? Eu não tenho culpa, não sou responsável. Pensa, em algum momento você plantou, porque nenhum bumerangue volta se eu não tiver lançado ele na direção da vida. Nenhum aprendizado chega sem que eu tenha necessidade daquele aprendizado. E se essa sabedoria que rege o nosso universo, ela é muito perfeita, gente. O encaixe é perfeito. Então sempre eu posso confiar nesse aprendizado. Agora, posso mudar a lei do karma. O que é mudar a lei do karma? Vamos pegar um exemplo. Estou com uma caixinha de papel na mão, tá? E de repente eu jogo essa caixinha para o alto. Quando eu jogo essa caixinha para o alto, a lei da gravidade já diz que ela vai cair na minha mão, porque a lei da gravidade puxa tudo para baixo, certo? Mas vocês concordam que no meio da queda eu posso interferir e segurar a caixinha e não deixar que ela caia? Então eu gerei uma ação, joguei a caixa para o alto, que gerou um resultado, karma. A caixa vai cair, mas eu posso gerar outra ação de interferir nesse karma e impedir que a caixa caia. Ou seja, independente do que eu já tiver plantado lá atrás, quando eu tomo consciência e busco a reparação, eu interrompo a lei do karma. E às vezes eu não preciso passar por aquilo de uma forma tão densa, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha que ter um aprendizado, preciso aprender a aceitar ajuda, aceitar que as pessoas cuidem de mim, sou muito orgulhosa. E aí eu emano esse orgulho para o universo e como um aprendizado ele fala assim, bom, então vamos dar uma oportunidade para Simone, dela sofrer um acidente e ela ter que ficar na cadeira de rodas, porque aí ela vai ter que aprender a ser humilde e a depender dos outros. Então, eu gerei aquele orgulho fez um planejamento no universo, né, de me trazer essa oportunidade da cadeira de rodas. Só que entre o momento que eu emanei esse orgulho e o momento planejado para minha cadeira de rodas chegar, vamos dizer assim, eu aprendi, eu evoluí, eu me dediquei a ser uma pessoa melhor e trabalhei esse orgulho. Então, se antes eu tinha 100% de orgulho, de repente agora eu tô com 50% só. Bom, com 50% eu não vou precisar mais daquela cadeira de rodas. Com 50% talvez baste eu aprender a tropeçar e precisar que alguém me ajude a me levantar do chão. Então eu impedi aquele retorno kármico que seria aquela cadeira de rodas, troquei só por um tropeço. E se eu tivesse aprendido 100% a me libertar do orgulho, não precisaria do tropeço. Isso é essa interferência. O karma foi feito para ser transformado. É aprendizado do amor. Para que a gente encontre o nosso Dharma, a nossa linha de Deus, a nossa linha do equilíbrio, a nossa linha da paz, e a gente siga o caminho que foi planejado pra gente, tá bom? Então fica essa reflexão hoje, aguardo os recadinhos aí de vocês pra gente poder bater o nosso papo costumeiro. E se Deus quiser, na próxima sexta estarei ao vivo na Rádio Cruzeirense, 13h30, tá bom? Gratidão, namastê, toda a minha reverência a cada um que vem me acompanhando. Gratidão.